Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia, hoje pra gente tratar e conhecer um pouquinho da história de um dos grandes movimentos da história do período colonial brasileiro. Um movimento que surge dentro do ciclo do ouro, mas que deixa algumas grandes heranças na história do Brasil e algumas contribuições extremamente importantes. Entre elas, um processo de integração econômica, heranças culturais, no nosso vocabulário, na nossa música, na nossa culinária, né? Mas também está entre um dos movimentos que foram responsáveis pelo alargamento, inclusive, das nossas fronteiras. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento e conhecer um pouquinho o movimento tropeirista. Então se liga aí, deixa sua curtida, segue o canal e vem comigo para conhecer um pouquinho das contribuições desse movimento. Então, para a gente começar a entender, precisamos entender o contexto do Brasil nesse momento. Então o movimento tropeirista, ele nasce no Brasil aí dentro desse grande processo do ciclo do ouro. O ouro é encontrado no Brasil no finalzinho do século XVII para o século XVIII e ele vai provocar algumas grandes transformações políticas, econômicas, sociais, culturais no Brasil extremamente importantes. Mas, quando o ouro é descoberto na região das Minas Gerais, isso provoca um deslocamento estrutural econômico para o Brasil. Mas como as minas dedicavam-se exclusivamente ao processo extrativista do ouro, um dos impactos da economia do ouro foi o desenvolvimento econômico de outras regiões com produtos em especial de subsistência e de necessidades básicas. Então outras províncias do Brasil passaram a produzir alimento, gado, alguns outros tipos de produtos que forneciam e atendiam às necessidades e às demandas das Minas Gerais. Mas neste momento nós não temos um sistema integratório no território nacional para que esses produtos chegassem a Minas Gerais. Então o que se desenvolve dentro desse contexto é a primeira experiência daquilo que nós podemos chamar de um mercado interno no Brasil, aonde algumas regiões como Bahia, como Rio Grande do Sul, vão produzir alguns tipos de produto e vão fornecer às Minas Gerais. Mas a grande questão, né, que envolve o surgimento do movimento tropeirista é como fazer esses produtos chegarem até lá. Então é dentro dessa atmosfera que vai surgir aquilo que nós vamos chamar dos tropeiros. Algumas pessoas, comerciantes, que vão utilizar literalmente o lombo das mulas, que eram animais extremamente resistentes para viagens longas, para carregamento de cargas pesadas, e vão carregar esses produtos e vão levar e vão fazer chegar até onde as pessoas precisavam e tinham necessidades. Então a partir daí essas mulas são utilizadas como meio de transporte e começa a surgir, se desenvolver um movimento extremamente importante que vai começar a se deslocar, vai começar a viajar pelo território brasileiro de região para região, comercializando cereais, carne, sal, açúcar, instrumentos de trabalho, utensílios domésticos, algodão, fumo, artigos de necessidades básicas e supérfluas de todos os níveis e todos os tipos que vocês possam imaginar. E isso vai acabar desenvolvendo a atividade econômica nesse momento. Claro, verdade que o movimento tropeirista ele começa num primeiro momento com os criadores de gado no Rio Grande do Sul. E é ali que esse movimento vai se desenvolver ou vai ter o seu auge. Talvez podemos dizer assim. Porque esses criadores de gado do Rio Grande do Sul criavam o gado aqui nos pampas, né, gaúchos, e levavam esse gado até a região aí de Sorocaba, até a região de São Paulo, onde era comercializado em grandes feiras para que eram destinados às regiões auríferas. Então estes tropeiros, estes criadores de gado, né, eles vão acabar fazendo e criando caminhos para se deslocar do Rio Grande do Sul até a região de São Paulo. E durante esse caminho eles vão também produzindo o surgimento de uma série de vilas e cidades que hoje são cidades importantes, né, para o território brasileiro, né, como Ponta Grossa, Castro, Guarapuava, Chapecó, Curitibanos, Passo Fundo, enfim, Viamão no Rio Grande do Sul, enfim, uma série de cidades importantes que vão percorrer nesse caminho. Mas muitos desses tropeiros aproveitavam esse caminho e também levavam esses produtos e acabavam produzindo esta troca e esta integração econômica entre as regiões nesse sentido. Então, o movimento tropeirista, ele acaba contribuindo
e ajudando com a fundação de vilas e cidades, com uma integração econômica no território e também, né, aonde esses tropeiros vão criando um ritmo e um padrão cultural que acaba também exercendo uma influência muito grande sobre a nossa cultura, né? Em especial na culinária. Então, pratos típicos de regiões do Brasil, como o feijão tropeiro, o charque, o arroz carreteiro, que é basicamente um hábito cultural em muitas regiões do Brasil, né? Então, o arroz carreteiro é um arroz que vai ganhar esse nome em homenagem àqueles tropeiros que carregavam as caixas de alimento, que carregavam a carreta que levava o alimento dos tropeiros. Então, quando ele fazia aquele arroz, era o arroz carreteiro do carreteiro, né, da mula carreteira do alimento, nesse sentido, por isso esse nome, né? Mas nesses pontos de parada também vão se desenvolver estilos musicais, onde vão contar suas histórias, onde vão registrar os seus feitos e suas aventuras, e também as vestimentas, né? Esses tropeiros precisam se adaptar para viajar nessas regiões quentes, frias, né? Em regiões mais secas, ou territórios mais acidentados, então eles vão precisar se adaptar. Então isso tudo vai ficando como uma grande herança, ou vai contribuindo como uma grande herança cultural para a história do Brasil nesse sentido. Então o movimento tropeirista, ele deixa uma contribuição absurdamente importante para a história do Brasil nesse momento. Ele é o grande responsável, talvez, por essa primeira grande experiência de um mercado interno, de uma integração de um mercado interno, fazendo esses produtos que eram produzidos em algumas regiões do Brasil chegar até onde se tinha necessidade. É claro que ainda não é uma estrutura que atendia todas as necessidades, nós vamos ter ainda uma série de contradições nesses processos, mas esse movimento tropeirista ele vai ter uma contribuição cultural, econômica, política, né, social bastante significativa na história do período colonial brasileiro nesse sentido. Ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.